A jornada começa. Sou tão idiota. Eu sempre faço isso. Porque eu pego a 580. Meu Deus, eu tô tão atrasada. Ai, tô cansada de chegar atrasada. Acho que eu devia sair daqui. É claro que ninguém mais vai me dar passagem, não é? Não, é claro que não. Eu tô sempre concordando com as pessoas. Devia parar com isso. Mas eu faço isso o tempo todo. Com tudo. É por isso eu me atraso. Ah, nossa, olha como pareço uma morta. Eu tô tão pálida. Eu não devia estar com essa aparência. Mas eu tô sempre tão cansada. Por que eu tô tão cansada? Eu devia ir pra algum lugar, tirar umas férias. Ai, meu Deus, é ele. Ai, espero que ele não me veja. Eu tô horrível. Tomara que ele não venha até aqui. O que eu tô fazendo? Não importa se ele me vir. Ele não liga pra mim, com certeza. Porque o meu peso todo tá na minha barriga. Eu pareço um Buda, só menos brilhante. Preciso parar de tomar vinho tinto com queijo. É câncer. Eu sei que é. Foi assim com meu pai, meu tio. Eu como igual um porco. Eu sei como tenho medo, mas sou assim mesmo. Eu não sei como sair disso. Eu não vou almoçar hoje. Só vou tomar água. Mas e se o David trouxer donuts de novo? Ai, meu Deus, eu não vou comer os donuts. Eu não vou comer donuts. Não, eu amo donuts. Estou me sentindo tão bem essa manhã. Eu amo morar nessa cidade. E o Scott? Ai, foi tão gostoso passar o fim de semana com ele. As pessoas felizes são tão irritantes. Alô? Oi, Scott. Eu estava pensando em você. Ei, você deixou isso aqui cair. Eu quero mudar. Eu quero me libertar dos padrões antigos e crenças negativas. O poder que me criou me deu o poder de criar minha nova vida. Eu escolho pensamentos positivos e realizadores. Eu me renovo, aqui e agora. Estamos todos numa jornada, mesmo sabendo disso ou não. Estamos todos numa jornada onde aprendemos a expressar todo o nosso potencial neste mundo. Eu sei como tenho medo, mas sou assim mesmo. Eu não sei como sair disso. A maioria vê o pensamento como um reflexo do mundo exterior. Um reflexo do que está acontecendo. Mas e se não for assim que o universo trabalha? E se cada pensamento seu tiver o poder de criar o presente e o futuro? Adiante seu salário. Mude. E se você criar cada passo da sua vida com os pensamentos que tiver agora? Se estivermos querendo mudar o modo de pensamento, possibilidades maravilhosas começarão a ser reveladas para nós. E nossas vidas mudarão para uma nova direção. Eu quero mudar. E tudo começa quando dermos o primeiro passo. Numa distribuição Dreamland Filmes. Você pode curar sua vida. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. Todo pensamento que temos e toda palavra que dizemos cria o nosso futuro. É como se nossos pensamentos entrassem no universo e fossem aceitos, depois voltassem para nós como experiência. Você se torna no que está pensando, você querendo ou não. O pensamento que você está tendo está vibrando na natureza e, portanto, é atrativo na natureza. Então, quando você quer muito ter essa mudança do que você determina ser negativo para o positivo, você tem que mudar o seu ponto de atração.
Nada é mais importante de se entender do que isso. E se você fizer essa coisa simples, sabe? Localizar as limitações e as limitações do seu pensamento e mudar isso para pensamentos novos e positivos daquela área, isso o levará finalmente para outro local e para muito além. E como nossas vidas seriam diferentes se interrompêssemos toda a estática e simplesmente escolhêssemos em nossas vidas o que gostamos a cada momento, a cada dia, como relacionamento, abundância, carreira, nossa paz, como seria nossa família e nossas vidas se fizéssemos isso? Ficamos ocupados ao celular, mandando mensagens para alguém, no computador ou na internet, assistindo novelas. Estamos olhando para fora de novo. As pessoas não percebem o seu grande potencial, porque elas pensam que ele vem de uma fonte externa. Mas ele está divinamente ordenado dentro delas. Agora, como é que você pode dar a volta? Comece pensando de modo diferente. Você pode ser totalmente apoiada pelo universo ao seguir seus sonhos, suas paixões e sua orientação interior. Sua espontaneidade de contemplar-se como a pessoa que é capaz de atrair o que você quer para a sua vida, ter o tipo de relacionamento que quer, ser capaz de ter abundância onde a escassez sempre existiu. Tudo o que tem que fazer é começar o processo de estar disposto para contemplar a presença disso em sua vida. Eu comecei a ser apresentada a um modo de olhar para o mundo de uma forma diferente. Por exemplo, pelo livro de Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida, que foi muito influente no início. Foi quando eu pensei, bom, há alguma coisa no jeito como penso que pode influenciar minha vida. Podemos amarrar os padrões em nossa mente com terapia comportamental cognitiva ou afirmações. Isso muda o processo do cérebro, cria pensamentos diferentes. Portanto, não é só um bluff ou com luzes roxas, mas tem mesmo os efeitos bioquímicos, neuroquímicos e neurofarmacológicos, que são os efeitos, se não mais eficientes, quanto o Prozac, o Zoloft e o que mais você tiver. Assim, Louise Hay, ex-modelo, ex-terapeuta, descobriu uma coisa observando o que a ciência apoia décadas mais tarde. Não há uma única pessoa que não possa melhorar a sua qualidade de vida. Eu faço isso 20º aniversário. O que procuro é como posso aumentar meu conhecimento. Porque quanto mais entendo como a vida funciona e por onde ela funciona, melhor fica a minha vida. Eu acabei de entrar na minha 80ª década. E maravilhas, coisas maravilhosas se desdobram à minha frente. É extraordinário. E eu tomei uma decisão de que esta década vai ser a melhor década da minha vida. Minha vida, até onde me lembro, foi muito boa até meus 18 meses de idade. Depois, tudo veio por água abaixo. Meus pais se divorciaram e eu fui levada a uma casa de adoção. Depois, eu voltei com a minha mãe e, quando eu completei 5 anos, ela se casou de novo. O novo marido dela se transformou em um homem bruto. Naquela época, não sabíamos disso. Então, os 10 anos seguintes da minha vida foram muito desafiadores. Houve muito abuso físico e abuso sexual. Eu cresci em uma família onde fui ensinada a não ser boa, onde eu era uma inútil. Ninguém me amava e ninguém ia me amar. E quando se tem essa crença, a vida lhe dá mais experiências assim. Eu fui estuprada por um vizinho e o homem pegou 16 anos por isso. Havia outro vizinho que estava atrás de mim, um vizinho, e o homem pegou 16 anos por isso. Havia outro vizinho que estava atrás de mim, isso quando eu era bem pequena. Então, quando me tornei uma adolescente, meu padrasto parou de bater em mim e começou a fazer sexo comigo. E eu não consegui suportar aquilo, então eu fugi de casa aos 15 anos. Eu não conhecia nada, não tinha nenhuma habilidade social, mas estava fora de casa. Estava faminta por amor e qualquer um que fosse bom comigo conseguia me levar para a cama. Então, depois de 1 ano, eu tive um filho e não conseguia cuidar dele, eu não cuidava nem de mim, mas encontrei uma casa ótima para uma criança.
Um casal que queria muito ter um bebê, mas não podia ter. E assim, eu morei com eles nos últimos 2 meses e dei à luz no hospital, dando o nome deles. Depois, em 5 dias, eu parti. O que eu fiz foi voltar para casa. Eu olhei para minha mãe e disse: a senhora não precisa mais aguentar isso. A senhora vai sair daqui. E saímos as duas. E ficamos juntas por muitos anos. Então eu disse a mim mesma: ela está bem, ela está ótima, ela está em boa forma. Então eu parti. Eu fui para ficar 3 semanas em Chicago e fiquei por 5 anos. Então fui para Nova York para ficar 3 semanas e fiquei 30 anos. E levei a vida fazendo o melhor que podia, com o entendimento e conhecimento que tinha, que realmente não era nada. Eu comecei trabalhando em lojinhas e coisas assim. Então, quando eu cheguei a Nova York, as coisas mudaram para mim. Eu me tornei uma modelo de showroom. E como não tinha educação, era um ótimo trabalho, porque eu não podia ser secretária ou qualquer coisa assim. E fiz isso por muitos anos. Eu casei com um inglês de alta classe que tinha uma boa experiência. E parei de trabalhar na época e nós ficamos juntos por 18 anos maravilhosos. Eu aprendi muito sobre a vida e isso foi como um treino social para mim, porque eu não tinha nenhuma habilidade social. Naquela época nós íamos a festas e eu tive que aprender muito. Mas quando nós nos divorciamos, eu me senti como muitas mulheres se sentem. Eu achava que era um fracasso e não fazia nada certo e tudo daria errado de novo. E uns 5 anos depois eu descobri um grupo chamado Igreja da Ciência Religiosa, que foi onde eu ouvi que você pode mudar seus pensamentos, você pode mudar sua vida. E foi assim que minha vida realmente começou a mudar. Ouviremos muitas pessoas, falaremos as mesmas coisas, mas iremos falar de um modo um pouco diferente. Nós queremos, todo mundo, que ouvir alguma coisa diferente. E quando eu falar alguma coisa, uns de vocês vão entender e os outros pensarão: o que essa mulher está falando? Mas outros ensinarão, ou 3, ou 6, ou 12 podem dizer a mesma coisa que estou falando de outra maneira. E você pensará: isso é brilhante, eu nunca tinha escutado isso. Estamos todos em uma jornada. Eu estava vivendo como muitas pessoas vivem, razoavelmente inconsciente, mas não era ciente da minha inconsciência. Apenas vivia e às vezes sentia como se a vida estivesse acontecendo, que eu era uma vítima do que estava acontecendo na minha vida. Eu estava mesmo vivendo confortavelmente entorpecida. Não havia um significado profundo na minha vida, faltava alguma coisa, mas eu não sabia o que. Tínhamos um escritório de contabilidade. Eu, desde jovem, comecei como aprendiz do meu pai aos 16 anos. Ele tinha um escritório em casa e mudamos para um prédio. Quando fiz 20 anos, esse negócio foi incendiado. Um dia recebemos uma ligação às 6 da manhã e minha mãe me chamou para dizer que o prédio estava em chamas. Quando cheguei no local, havia caminhões de bombeiro, polícia, repórteres. Tudo o que significava alguma coisa para mim estava naquele escritório. Ele era ótimo, com uma janela de onde eu podia ver tudo, e agora estava em chamas. Quando eu tinha 12 anos, fui levada para Boston para unirem completamente a minha espinha. Olhando para trás, lembro de ter dito que queria ser médica ou cientista. E então eu me tornei residente quando era bem jovem. Depois de trabalhar como residente, eu dormia muito, quase umas 17 horas por dia. Então me deram um remédio que começou a afetar o meu osso da medula. E não havia outro que pudesse me ajudar. Assim fui forçada a procurar outras coisas. Entrei em uma livraria de Boston, olhei pela estante e vi um livro chamado Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. E haviam essas coisas chamadas afirmações, que quando fazemos conseguimos atingir nossos objetivos e nos curar. Eu fiz exercícios como fazemos na academia. Em vez de exercitar pesos ou essas coisas, eu exercitava Eu Me Amo Como Sou 10 vezes. E depois de 3 meses eu parei de dormir tanto e consegui ir para a faculdade de medicina, que era o que eu amava. Eu tinha uma enxaqueca terrível. 1 vez por mês, 2 vezes ou mais. Eu fui me tratar em um hospital de Boston. Passei uma semana fazendo exames e eles nunca descobriram o que eu tinha. Aos 19 anos, eu tinha que apresentar uma tese. E como a maioria das personalidades com enxaqueca, eu precisava saber o que eles queriam de mim.
e não conseguia descobrir. Quando saí da biblioteca sem saber como tirar um A no curso, eu pensei por um momento, talvez eu devesse me jogar na frente de um carro. Seria mais fácil que isso. Eu vivi em um orfanato até os 10 anos. E em muitas casas de adoção. As dificuldades na época eram tantas que meu pai teve que abandonar a família. Eu nasci na depressão, sabe? Minha mãe trabalhava vendendo doces em Detroit, do lado leste da cidade, e ganhava $17 por semana. Eu me lembro que uma menina chamada Marta apareceu e a deixaram basicamente pelas mesmas razões que eu fui deixado lá. E eles disseram, encontre o Wayne. E eu me aproximei e comecei a falar com a Marta. Ela estava chorando e muito confusa e triste. Eu estava tentando convencê-la de que não precisava ficar triste. Eu lembro de dizer que era um ótimo lugar, que não havia paz ali. E ela podia fazer tudo o que quisesse. Ela ia ter muita liberdade, íamos nos divertir muito. O que ela tinha que fazer era mudar o modo de pensar. E isso passaria de uma experiência ruim, ou uma experiência desagradável, ou difícil, para uma experiência onde poderia fazer tudo o que quisesse. No momento em que vi o prédio em chamas, eu pensava... Sabe, todo aquele trabalho que estava empilhado em minha mesa, estava pensando no meu pai perto de mim, pensava, graças a Deus, não havia ninguém no prédio. E eu também estava um pouco chateada por alguns objetos que eu estava perdendo no escritório. Tinha mais relacionamento com minha máquina de calcular do que com uma pessoa em minha vida, porque era muito ocupada. O interessante é que nessa hora a alma é tão... maravilhosamente inteligente, sadia. Lembro-me de ver o incêndio e ser devastada por aquilo por um lado, mas havia uma voz que dizia, isso está acontecendo por uma razão. Agora você não sabe a razão, parece horrível, mas na verdade algo de maravilhoso nascerá disso. Então eu ia jogar fora essa intuição e essas afirmações, porque eu era alguém que precisava ter alguma coisa normal. Eu estava na faculdade e comecei a ir contra o muro. Eu estava fazendo um doutorado, um PhD, então comecei a atirar para todos os lados, já que não entraria na carreira que eu queria, a neurocirurgia, porque não podia ficar em pé. Então escolhi a psiquiatria, porque poderia me sentar. Eu detestava, estava chateada, mas aprendi, é muito interessante. Todos os caminhos o levam à intuição espiritual. Voltei ao meu quarto, chamei meus pais e disse, eu odeio isso, não está dando certo para mim. E meu pai disse, rápido, rápido, volte para casa. E eu mudei a minha mente. E naquele momento, eu mudei minha enxaqueca. E talvez só tenha tido mais 3 ou 4 no resto da minha vida. Porque eu mudei os meus padrões e minha percepção foi que eu devia ter feito isso. Então eu redirecionei minha vida toda para o lado certo. E levar isso certo para um jeito em que a cultura, e no meu caso, a prática da medicina diz ser certo, mas há um problema. Levar isso certo para um jeito em que a cultura, e no meu caso, a prática da medicina diz ser certo, mas há um problema. A maioria do que me foi ensinado na medicina sobre o que causa doenças não é verdade. Eu curei a minha enxaqueca nem com o Imitrex, nem com a Advil. Eu a curei com a mudança de percepção. Algumas pessoas pensam que a mudança tem que ser extrema, como mergulhar em uma piscina gelada. Mas ela pode ser simples e fácil, como se desprender das crenças que você carrega em si. Não consigo mudar, nunca vou me sentir sadia. Não vivo como quero, não consigo me sentir descansada, não sou feliz. Não paro de perder as coisas, eu não consigo mudar, não consigo. Você pode fazer sua jornada para onde for, quando quiser. Você pode começar sua jornada de uma mansão ou de um albergue. Onde você estiver, os portões da sabedoria e do conhecimento estarão sempre abertos. E o primeiro passo pode ser tão simples como mudar o pensamento de eu não consigo parar. Eu consigo fazer. Quando você entende que tem
muito mais controle sobre sua vida do que achou que tinha, ou controle sobre suas experiências de vida, sobre os acontecimentos da sua vida. Há essa compreensão que é divertida e muito alegre. E isso tudo começa com a mudança do seu modo de pensar. A paisagem interna da mudança. A vida como conhecemos pode mudar em um instante. Tudo que chamamos de Deus pode desaparecer na sua frente. E isso acontece só depois de uma crise, como aquela onde você fica de frente, cara a cara com aquilo que realmente importa no mundo. É uma maravilha quando você investe contra alguma coisa que o faz sentir desconfortável. Porque a oportunidade para se sentir esse desconforto e trabalhar isso de modo que traga conforto é assim que irá superar esses obstáculos. É assim que você se deixará ir do modo que você quer. Tudo bem, eu consigo. Eu consigo. Eu consigo mudar. Eu consigo fazer a minha vida melhor. Eu estou com medo, mas eu quero mudar. Eu quero. Eu vou insistir nisso, eu vou tentar. E não. Eu vou pensar de maneira positiva. Como eu sou feliz. Eu sou feliz. Nossa, não vai ser fácil. O universo não está respondendo às suas palavras, mas as suas palavras são o reflexo de como você se sente. E como se sente é o reflexo da vibração que você está oferecendo. E a vibração que você está oferecendo iguala o seu ponto de atração. Então preste atenção no que você diz, porque isso é uma ferramenta muito poderosa para entender qual é o seu ponto de atração. Eu estava fazendo turismo pela Austrália e foi uma das primeiras conversas que tivemos. Então, eu estava tentando nos apressar, mas ninguém consegue apressar a Louise. Ela está na hora certa, no lugar certo. Ela é uma pessoa que tem noção. Então, eu disse, Louise, vamos fazer isso, matar 2 coelhos com uma cajadada? Ela olhou para mim horrorizada e disse, por que você quer matar 2 coelhos? Ela sempre cuida do que vai falar. E parece que todos à sua volta se preocupam. E daquele momento em diante, eu me preocupava com o que dizia. Eu parei de falar que não aguentava isso ou aquilo, que tal pessoa era uma chata, ou que eu não tinha esperança. Se você conseguir aceitar o fato de que toda hora você tem um pensamento e toda hora você fala alguma coisa, você está literalmente pintando o seu futuro, ou como você quiser chamar isso, você está criando a sua própria vida. Um dos dons das afirmações, o que eu uso da afirmação, fez para mim nesses anos foi permitir que eu experimentasse viver num estado de abundância. Viver num estado onde acredito que tudo que eu preciso vem a mim quando eu precisar. Viver num estado de reconhecer que tudo o que importa é o amor. E ter usado as afirmações nesses anos todos me fez descobrir que agora me preocupo mais com a vida como uma força energética, vivendo num estado energético das afirmações em vez só das palavras. Para começar, você usará o que nós chamamos de fazer afirmações, que é o uso de sentenças positivas sobre a sua vida. E usa isso deliberadamente, aplicando-as de manhã, aplicando-as à tarde, aplicando-as à noite. E quando começar a usá-las, as coisas vão começar a mudar, talvez em um nível mais baixo. Eu chamo isso de ter os semáforos abertos e lugares no estacionamento. As afirmações o levam àquele espaço que você está pronto para reconhecer a cura de que você precisa. Reconhecer o ensinamento de que precisa, reconhecer a filosofia que melhor se aplica a você. Fazer uma afirmação é tão importante quanto escrevê-la em uma parede, em um espelho, ou apenas dizer. Meu corpo se restabelece ao seu estado natural de boa saúde. Sou forte, sadio e vibrante o tempo todo. Todos os dias eu ajusto meu trabalho e lazer. Meu padrão de vida se estabelece hoje e se cura neste momento. Minha renda aumenta constantemente. Sou infinito, sou imortal, sou universal. Sou infinito, sou imortal, sou universal. Eu trabalho com o que eu gosto. Eu trabalho com pessoas que gosto muito. Estou ganhando um bom dinheiro.
Você não precisa ter um trabalho específico, mas sob essas afirmações, muitas coisas boas chegarão até você. Eu sou apaixonada pela vida. Eu me amo. Eu estou bem. E então aposto que se falar isso 300 ou 400 vezes ao dia, não terá medo de ter câncer. E eu acredito que, não só por dizer, mas também acreditando. As afirmações é só um ponto de partida. É algo como, tudo bem, esse é o objetivo. O que dará poder a essas afirmações é a emoção que colocará nelas. E o interessante é que você começa a jornada pensando, certo, vou começar aqui, o passo 1 é o das afirmações e o passo 2... Bom, como posso gerar o poder emocional para as afirmações? E muita coisa virá dessas ações onde você apoia essas afirmações. É assim que começamos a entrar no estado. E quando você entra nesse estado e cria as ações, coloca poder emocional nas afirmações. Elas começam a se manifestar em sua vida. É como ter uma âncora em você, não só na mente, mas no seu espírito. E você tem que acreditar nisso. E quando começa a fazer isso, elas parecem falsas, parecem bobas, mas depois de um tempo você começa a perceber, sabe, está certo, é isso, O que eu gosto que as pessoas façam é que fiquem em frente a um espelho e façam afirmações. Porque há uma coisa poderosa quando você se olha nos olhos. Está se aceitando ou nota que está se rejeitando quando diz alguma coisa positiva sobre você mesma. Indo para o trabalho, quando li Louise pela primeira vez, eu pensei, ela disse que devia fazer 1000 vezes por dia ou toda vez que tiver um pensamento negativo. Eu me amo e me aprovo. Substitua por isso. Por muito tempo, eu amo. Eu amo. Não consegui pensar em outra coisa. Eu pensava, porque não consigo me lembrar de uma simples palavra. É como semear uma semente no solo. Não é necessariamente uma verdade no momento, mas é uma coisa que você quer que seja verdade. Então você semeia e espera brotar. Não pode esperar 2 dias, cavar a terra e dizer o que aconteceu, o que aconteceu. Você tem que esperar aquilo brotar, porque há uma regra, um processo. E dizer o que aconteceu, o que aconteceu. Você tem que esperar aquilo brotar, porque há uma regra, um processo. E a semente irá brotar se estiver no solo certo e houver a quantidade certa de umidade. E muitas pessoas estão descobrindo literalmente como é essa linguagem por diferentes modos. Ouço as pessoas falarem que querem um relacionamento perfeito ou querem abundância e elas falam de um modo como se só precisassem colocar essa manifestação para fora e conseguirem isso bem rápido. E depois de 1 ano eu as vejo e ainda está acontecendo. E depois de uns anos ainda está acontecendo. O espaço é positivo, a matriz divina é positiva. Então quando você diz eu quero que isso aconteça em minha vida, o espaço diz tudo bem. E eu deixo querer. E querer. Porque não há resultado. É uma proposta aberta e sem fim. É como um computador. Se tiver um computador maravilhoso na sua frente e não souber o que fazer, ele é como um monte de lixo. Mas se você aprender a linguagem do computador, milagres acontecerão. Tem o potencial ilimitado. Quando eu saí da sociedade, no início de 90, eu me vi em pleno deserto do norte do Novo México, onde eu moro hoje, que é um lugar lindo do mundo. E naquela época houve a pior seca da história, no deserto do sudoeste americano. Um amigo me chamou um dia e disse, Greg, gostaria de ir comigo a um lugar... Adoro essa frase. Ele disse, é um lugar onde a pele entre os mundos é bem fina, para rezar, para chover. Nem precisou perguntar de novo. Eu disse, claro que sim. Nos encontramos no local combinado e caminhamos por 135 mil acres do mais lindo deserto. E chegamos a um círculo de pedra que estava ali há muito tempo. Ele nem sabia quem tinha colocado as pedras ali. Eu não estava preparado para o que eu vi, porque o meu amigo David tirou os sapatos e entrou descalço no círculo. Ele fechou os olhos e saudou todos os seus ancestrais. O que ele disse literalmente foi, todos os meus ancestrais estão comigo agora, E depois de 20 segundos ele olhou para mim e disse, eu estou com fome, quer comer alguma coisa? E eu disse, é claro, mas eu achei que ia rezar para chover. E ele disse, não. Se eu rezar para pedir para chover, nunca choverá.
porque quando rezamos para alguma coisa acontecer, estamos apenas sugerindo que sabemos que isso não está acontecendo e podemos permitir toda a condição que podemos mudar. Eu disse, se não rezou para chover nos 20 segundos, o que você fez? E ele disse, quando fechei os olhos, eu senti o que sinto quando piso descalço na lama, na nossa vila em Pueblo. A lama está lá porque há muita chuva. Ele disse, eu senti o cheiro que se sente quando a chuva cai nas paredes de barro de Pueblo. E senti o que se sente quando se corre pelos campos de milho e o milho cresceu muito alto porque choveu muito. E ele disse, eu me senti muito grato e apreciei a chuva que já caiu. Quando você faz uma afirmação, mesmo que no início você faça uma afirmação em que não acredita, na hora em que você a faz, você permite que ela aconteça. E é claro que há muitas pessoas fazendo afirmações e que não estão recebendo o que estão afirmando, porque estão usando palavras e esperam que as palavras os dê o que querem. Mas o universo não responde às suas palavras. O universo responde à sua vibração. E as suas emoções indicam quais são as suas vibrações. As afirmações são ampliadas se as usarmos no nosso estado de sonho, porque nesse momento o ego está adormecido, a mente lógica está descansando e, portanto, você tem a oportunidade perfeita para programar o seu futuro. Programar a sua mente com essas afirmações positivas. Nossos sonhos existem para resolver conflitos entre a nossa consciência e o inconsciente e para regular nosso humor. Mas e se você dormir acreditando estar perfeitamente bem, que você está sadio? Tudo aparecerá no momento exato, quando tem que aparecer. Eu acho que vai ser muito bom se todos vocês decidirem que a década onde vocês se encontram é a melhor década da vida de vocês até agora. Se eu consigo, vocês também conseguem. Eu saí da escola secundária. Eu nunca estudei nada. E, de repente, eu fiquei fascinada com essa ideia de que se eu pudesse mudar meu pensamento, eu poderia mudar minha vida. E comecei a estudar. E não conseguia mais parar. Eu fiz muitas aulas, li muitos livros e artigos, até que eu pudesse entender exatamente como isso funciona. E no final de 3 anos, eu estava qualificada para me tornar o que chamam na igreja de praticante licenciada. E isso me deu a oportunidade de trabalhar bem próximo das outras pessoas. E foi assim que eu acho que as coisas começaram a mudar, porque eu comecei a ensinar as outras pessoas como fazer isso. E como mudar seus pensamentos para mudarem suas vidas. As pessoas estavam tendo bons resultados trabalhando comigo. Então comecei a dar aulas e tudo se encaminhou muito bem. E meu próximo passo foi fazer um workshop para 350 pessoas. Então, uma das coisas que eu comecei a notar era o que as pessoas diziam, como elas diziam, o que tinha de errado no corpo delas. E comecei a juntar tudo isso, então treinei minha mente para escutar o que as pessoas diziam. Fiz uma lista para meu uso com os clientes e coloquei em ordem alfabética. Se você aparecesse com um problema, eu olhava e via o que estava escrito sobre ele. Eu mostrei isso para uma amiga de classe e ela disse: Louise, mas que ótima ideia! Por que você não faz um livro sobre isso? E eu, é mesmo? Um livro? Assim, meu primeiro livro foi feito em 1976, chamado Você Pode Curar Seu Corpo, que tinha os padrões mentais para o alinhamento físico do corpo e como fazer a mudança. Eu acreditava que os garotões, como os chamo, não publicariam o livro e, se fizessem isso, provavelmente iriam mudá-lo, porque as minhas ideias eram muito radicais para a época. Seu pensamento pode mudar a sua vida e eu queria dizer isso do jeito que eu disse. Eu não queria mudar nada porque sabia o que estava fazendo. Assim, eu mesma imprimi o livro. Eu fui ao copiador da igreja.
porque não sabia mais onde ir, e juntei os 12 pequenos panfletos. E me lembro de ter levado para o meu professor ver, e ele disse: Luísa, que bom, que coisa boa você fez. Quantos você imprimiu? 200? Eu disse: não, 5.000. E ele: você é louca, você nunca vai vender isso. Mas 2 anos depois eu vendi todos os 5.000. Eu mandei uma cópia para toda a igreja metafísica e eu não conhecia outra forma, e muitas delas receberam. E esse foi meu primeiro livrinho. Eu li o livro e pensei que nunca funcionaria comigo. Mas eu cheguei em casa determinada a tentar. Na época, eu estava com fibromialgia e fadiga crônica, era autônoma, meu nível de energia estava tão baixo que mal trabalhava 20 horas por semana. Eu ignorava meus filhos e minhas responsabilidades. Então comecei as afirmações. Meu corpo se restabelece ao seu estado natural de boa saúde. E vi a diferença em uma semana, afirmava o tempo todo e comecei o exercício em frente ao espelho. Eu ia até o espelho. Se não fizesse isso, as palavras ficavam presas na garganta. Eu tinha que ir até o espelho e dizer: eu te amo muito, Jack. Você é perfeita do jeito que você é. Bom, está tudo bem. Eu tenho poder. Nada vai me deter. Eu sou sadia e respiro. E o ar está muito bom. E eu estou aceitando que eu sou parte do universo. E ele me dá o que eu peço. Tá bom, eu viajei. Mas tudo bem. Foi uma viagem positiva. Desafios ao longo do caminho. Nos momentos de maior aflição, sempre há o humor. O humor nos ergue até Deus. Ele ameniza qualquer situação. Tá bom, eu viajei. Mas tudo bem. Foi uma viagem positiva. Desafios ao longo do caminho. Nos momentos de maior aflição, sempre há o humor. O humor nos ergue até Deus. Ele ameniza qualquer situação. Mas antes de se chegar lá, há um momento de dor com alegria ou alegria com dor, onde você poderá cair em soluços profundos. Quando alguém está com problemas, eu penso nela como alguém que saiu de um filme de terror e está chorando. Seu choro é real, seu medo é real, mas o que vem, que causa o medo, não é real, é um filme. Então, o que eu faria é oferecer algumas sugestões de como remontar essa situação ou encontrar um modo mais abençoado de ver o problema. Há muitos desafios na vida e todos passamos por eles, não há vergonha nisso. Mas o modo como você lida com eles é o que conta. Agora sei que acontecem coisas que chamamos de negativas. Elas são coisas positivas. E acontecem porque eu preciso me focar no resultado positivo que está a caminho. E então eu terei essa experiência. Do jeito que você se reeduca, serve para a mudança de ter medo para ter curiosidade. Sabe, substitui a palavra medo pela palavra curiosidade. Quando começamos a fazer essas coisas para honrar nossas almas ou expressar nossa criatividade, que são atos muito veneráveis, as coisas que planejamos ou que afirmamos para as nossas vidas são coisas muito importantes para nossa alma e assim elas são vulneráveis. E frequentemente encontramos pessoas que as esmagam ou dizem que não vai dar certo, que essas afirmações são loucas, é uma intenção louca. Dizem que é como bater em uma porta que nunca se abre e você quer estar com as pessoas que lhe dão a mão nessa jornada e dizem: eu estou aqui com você. Estou segura. É só uma mudança. A consciência é o primeiro passo de uma mudança sadia. Quando você enfrenta os desafios da jornada, é tentador voltar atrás ou culpar outra pessoa pela situação. A atitude sadia, no entanto, é pensar em um desafio externo como um reflexo simples da sua resistência interna à mudança. Resistência à mudança. Eu sei que todos que eu conheço acham que eu estou totalmente louca. E estão certos. Eu não vou conseguir nada assim. Provavelmente vou fracassar como sempre. Além do mais, eu não estou sentindo nada de bom mesmo. Antes dos séculos XV e XVI, todos os navios eram feitos de madeira. Não porque não havia ferro.
E não porque não havia aço, mas porque se acreditava que a madeira flutuava. Portanto, teria que se construir navios com coisas que flutuassem. Então apareceu alguém e disse que não há nada relacionado com o que as coisas eram feitas, e sim com o montante de água que fosse distribuída, e isso determina se alguma coisa vai boiar ou não. E eu penso nisso o tempo todo, porque isso está na contemplação do que você deseja e você cria aquilo que você quer ter, entende? A lei da flutuação não foi descoberta com a contemplação das coisas que afundam. Eu não sou uma dessas pessoas de autoajuda. Eu não acredito em cristais e luz branca, e no feminino divino, nos anjos, fonte de energia. O que é tudo isso? Sejamos realistas. Isso é tudo criação ilusória. Vivemos nossas vidas baseando-nos no que acreditamos sobre nós, nosso mundo, nossas capacidades e limites, e de onde essas crenças vêm. Não frequentemente de onde, mas de onde dizem para nós, da história, ciência, religião, cultura, família, e se estiverem errados. Tem todas essas pessoas me falando o que eu tenho que fazer. E por favor, se não fosse pela minha mãe, eu teria muita chance. Onde estava Louise Hay quando eu estava crescendo? Eu não tinha ninguém para me mostrar como ser. E meu pai não é o Wayne Dyer, posso dizer isso com certeza. Tudo que você reclama repetitivamente é uma coisa que você tem intenção inconsciente de reproduzir. E agora já estou velha para mudar a minha vida. É isso. Eu tô velha, preguiçosa. Eu perco logo. Devia ter tentado ser positiva há alguns anos. Eu acho que começa com a percepção de que você não se ama. Que a maioria das pessoas não se ama. A maioria das pessoas sente que não é boa o bastante, que não tem feito da forma certa, que quer fazer certo, mas nunca será boa e que definitivamente não será amada. E quando chegamos naquele local, é muito difícil criar as coisas que são boas para nós mesmos. As coisas não eram tão ruins antes. Não havia nada de errado comigo. Eu estou bem como eu sou. Estava tudo ótimo do jeito que estava e agora eu estou aqui. Eu devia ter ficado como estava. Está tudo confuso e bagunçado. Bom, pelo menos eu sei. O que espero aqui pode não ser o melhor, mas pelo menos eu sei como lidar com isso e o futuro pode ser pior, então é melhor eu não tentar nem sair daqui nem mudar as coisas. Se eu fracassar, se não tiver sucesso. Eu devia voltar. Eu não tenho tempo para isso. Tenho tanta coisa para fazer. Eu vou voltar depois. Eu faço isso depois. Eu tenho meu trabalho. Eu tenho coisas importantes. Eu tenho que ir. Muitas vezes perdemos informações sobre qual é o próximo passo em questão da equação de ações das afirmações mais a equação de ação dos milagres, não é? Muitas vezes perdemos informações sobre o que fazer, como tomar as ações, mas atribuímos isso a outra coisa, como estou com medo. Deve ser por isso que estou parada. E se eu perder os meus amigos e a minha família quando fizer isso? As pessoas vão achar que eu enlouqueci. Vão descobrir que eu estou envolvida com alguma coisa estranha de psicologia e vão rir de mim. Então eu vou para casa. Isso não está certo. Não parece certo. Onde eu estou? Fomos condicionados a sentir os sentimentos daquelas coisas que não queremos para nossas vidas e temos medo. Acordamos de manhã e vemos as notícias e depois seguimos nosso dia pensando, espero não ver aquilo hoje, espero que não esteja para acontecer. Onde aprendemos a não sentir mais as coisas que não queremos, mas as coisas que escolhemos ter. Se você se lembrar de alguma hora ou alguma coisa que o deixa contrariado, pare onde estiver e reconheça, será só uma questão de alcançar pensamentos melhores. Alcançando um sentimento de alívio, você acabará com a resistência de tudo. Um cliente meu de um estado vizinho me chamou porque ele estava muito deprimido e querendo se suicidar. Eu perguntei se durante o decorrer do dia ele tinha visto alguma coisa que poderia fazer para dar uma contribuição positiva para alguém. Ele pensou por um bom tempo e disse, bom, tem uma senhora idosa que mora no apartamento abaixo do meu. Quando eu vim para casa hoje, eu vi que a área de frente do apartamento dela estava suja e precisava ser varrida. Eu disse, tudo bem. Não precisa tocar a campainha ou bater a porta dela. Apenas pega a vassoura e desça. Espera o telefone. E agora você vai até lá embaixo e limpa a área com a sua vassoura. Eu vou esperar. E ele se foi, sabe? Por uns 10 ou 15 minutos.
Depois, finalmente, ele voltou. E era uma pessoa diferente. Ele fez as coisas acontecerem, entende? Ele tinha saído dele mesmo para fazer uma contribuição e isso deu início à corrente de energia positiva. Ele estava completamente diferente quando ouvi a voz dele ao telefone. E então, esse tipo de coisa me fez ver que é possível você viver a sua vida desse modo, viver sua vida dando contribuições e ficar bem para recebê-las de volta também. O que tem de errado comigo? Será que eu estou fazendo certo? Estou fazendo o trabalho interno. Onde está a recompensa? Eu faço os pensamentos positivos. Eu estou sendo específica e não estou indo para frente. Ótimo. Talvez eu não vá para frente mesmo. Eu vou me sentar aqui e não vou a lugar nenhum. Como seria isso? Lugar nenhum. Como seria isso? E com quem eu acho que eu estou falando? Testando até onde vai seu comprometimento. Eu descobri que tinha câncer. Era um câncer vaginal. E quando olho para trás, para minha infância, com os estupros e todo o abuso infantil que eu sofri, percebo que uma das causas mentais do câncer é o ressentimento profundo que está guardado até que ele coma o corpo literalmente. Então, onde coloquei o câncer? Lembro-me de ter ficado horrorizada, como qualquer pessoa ficaria. Eu chamei meu professor e disse, Eric, eles me disseram que eu estou com câncer. E a primeira coisa que ele me disse foi, quem são eles? Eu disse, os médicos. E ele me disse, Louise, você não pode ter feito todo o trabalho positivo para matar o câncer. Então vamos fazer uma aproximação positiva. E eu me agarrei naquilo. Foi uma experiência de vida diferente. E eu fiz coisas que nunca tinha feito antes. Eu passei de alguém que come de tudo para uma pessoa naturalista. E também desintoxiquei o meu organismo e desintoxiquei a minha mente e fiz muitas coisas. Eu tinha as ferramentas de trabalho e eu disse a mim mesma, será dada uma oportunidade para eu praticar o que estou aprendendo. Eu direi às pessoas que elas podem curar qualquer coisa se elas tiverem força de vontade e agora é a minha vez. Lembro-me de trabalhar com terapia e socar travesseiros, tirando a raiva de mim e essas coisas, mas eu acho que o que eu fiz na época, que foi o mais importante para mim, foi o perdão. Eu comecei a investigar a infância dos meus pais e consegui descobrir a história deles. Eu pude entender de onde eles vieram. Eles sofreram coisas horríveis dos dois lados, de cada lado. Portanto, como eles poderiam educar uma criança pequena quando não tiveram o tratamento de que precisavam? Então, quando eu comecei a perdoar com a terapia, com a nutrição e tudo mais, em 6 meses, eu fui capaz de conseguir com que o estabelecimento médico concordasse com o que eu já sabia por dentro, que eu não tinha mais câncer. E quando isso aconteceu, eu soube que tudo pode ser curado. Eu soube porque eu tinha feito isso comigo e todas as outras coisas aconteceram. Mas eu soube que todas aquelas afirmações e trabalho estavam fazendo isso por mim. E isso me deu uma crença extraordinariamente forte. Quando se tem uma crença forte, podemos fazer isso. Fui diagnosticado com uma condição dentro do meu organismo. E o médico me disse que alguma coisa estava crescendo, que devia ser um tumor cancerígeno. E eu fui embora, eu confiava no sistema médico, porque é nossa cultura, como fomos educados. E tem uma parte dentro de nós que diz, mesmo que eu tome um caminho holístico, eu vou deixar uma autoridade médica me falar o que está acontecendo, só por validação. Portanto, era a única oportunidade de colocar em prática tudo o que eu já tinha aprendido. E era mais do que me concentrar em uma coisa que não estaria em meu corpo. Eu comecei a sentir que meu corpo era vital e saudável, mais do que me concentrar em fazer algumas mudanças. No entanto,
Pela influência da família e amigos, eu me submeti a um procedimento cirúrgico. Entrei na sala de cirurgia, fui anestesiado. E a última coisa que me lembro é de ter acordado com um médico olhando para mim e disse: "O que está fazendo aqui? Você não tem nada." Tudo o que eu tinha feito foram práticas e princípios que aprendi viajando ao redor do mundo, e eu os apliquei na minha vida e trabalhei com eles. Naquele momento eu tinha fotografias que mostravam que eu não tinha nada. Eu fui anestesiado e eles exploraram meu corpo sem nenhuma razão. Por isso eu posso falar com convicção. Eu posso olhar para qualquer cientista, um membro cético do público, e posso olhar nos olhos dele com convicção e dizer: é assim que sei como ser verdadeiro na minha vida, que há um poder dentro do meu corpo. Os antigos dizem que é a força mais poderosa do universo. O filósofo Neville, do início do século XX, disse que há uma força dentro de cada humano com a qual nenhuma força terrena tem a menor influência. Fiz um monte de pesquisa de câncer. Eu queria descobrir quem tinha derrotado o câncer e qual era o denominador comum. Então eu li um monte de coisas e descobri que o denominador comum era cada pessoa. Não importava qual tratamento escolheram. Eles ficaram bem porque mudaram o modo de pensar. Eu sabia que me abrindo fisicamente para o bisturi dos cirurgiões seria um adjunto para a minha cura e que eu precisava me abrir espiritualmente também. Seu corpo não é seu inimigo, e é claro que todo mundo que experimenta a doença ou a dor nos ensina isso, e pensamos: por que meu corpo está fazendo isso comigo, em vez de por que isso é meu e vou passar por essa experiência e vou mudar minha forma de pensar, sabe? Eu preciso amar meu corpo com isso. Eu agradeço por ter tido câncer, porque eu precisava despertar. Eu era o tipo de pessoa que sempre precisava, sabe, ter a prova bem na frente. Estou em remissão e sinto-me muito bem e nunca me senti melhor. Eu ainda ando diariamente e uso a afirmação que ela usava para o câncer. Eu me perdoo amorosamente, me liberto de todo o meu passado. Eu escolhi encher meu mundo de alegria. Eu me amo e me aceito. Foi uma mudança de vida. Foi uma dessas coisas onde não só agradeço pela minha doença, porque no fim estou muito mais saudável do que eu era antes. Existe uma coisa realmente interessante que acontece quando alguém entende. Ele incorpora um meio positivo de pensar. Eles conseguem um equilíbrio hormonal para uma coisa, e sabemos que quando alguém está pensando com o coração, como quando vem um filhote ou um bebê dormindo e fazem seu nível de DHEA aumenta e começa a equilibrar os seus hormônios. Mas uma coisa ainda mais importante acontece: o batimento inconstante do coração se normaliza e você entra nisso, em um padrão de onda, como se pode ver no monitor cardiovascular. E esse padrão, na verdade, começa a equilibrar o corpo todo. Por isso, o coração é conhecido como o grande eletromagneto que, de fato, treina o resto do corpo. É o processo de pensamento. Os pensamentos são importantes. Os antigos fizeram a distinção entre pensamento, sentimento e emoções. E os sentimentos, que são o centro do nosso coração, causam um efeito que muda os campos elétricos e magnéticos do nosso coração, e esses campos mudam literalmente as coisas que nosso mundo é feito em volta do corpo. E o que a ciência está mostrando agora é que quando você pode mudar o campo do átomo, você pode mudar o átomo, e somos feitos desses átomos. Assim, quando colocamos sentimentos no coração, estamos mudando o campo que conecta as coisas de que tudo é feito, e alteramos literalmente nossa realidade física, de modo que pareça miraculoso. Assim, esses pensamentos ou estado de relaxamento profundo ou outra coisa é o que o ilumina, causando resultados como a queda de estresse em hormônios, a normalização do açúcar no sangue, a queda da pressão sanguínea e o relaxamento de todos os músculos lisos. Isso é, de fato, um equilíbrio do sistema nervoso parasimpático e simpático. O parasimpático é o freio e o simpático é o combustível. E a maioria das pessoas nessa cultura tem o combustível o tempo todo com freios ocasionais. E ficamos assim. Quando os dois estão equilibrados, trabalhamos com eficiência e por mais tempo, porque você tem esse lindo equilíbrio yin. A tradição
sânscrita, têm 7 centros de energia, ou 7 sistemas de chakras com que trabalham. E eles dizem que os 3 superiores estão relacionados com os processos lógicos. Assim, quando pensamos em alguma coisa, desenhamos isso na mente, o relacionamento perfeito ou a paz entre as nações. Mas só convidamos isso para a nossa vida quando inspiramos o poder da emoção para esse pensamento. A emoção vem dos 3 inferiores ou dos centros criativos do corpo. Assim, quando inspiramos o poder da emoção em nosso pensamento, imbuímos esse pensamento em nossas vidas. O poder da emoção em nosso pensamento, imbuímos esse pensamento em nossas vidas. E essas duas energias se encontram em um centro que ainda não é contado no nosso modelo e está em nosso coração. Quando procuramos nos livros de Beck ou os pais da terapia comportamental cognitiva, então abrimos os livros e os padrões de reconexão do que eles deram para pessoas com personalidade obsessivo-compulsiva ou então egoístas de personalidade narcisista, todos esses, ou até a pessoa normal que é um pouco confusa, foi: eu me amo do jeito que eu sou. Assim, sou PhD e residente em psiquiatria e agora sou da neuropsiquiatria e trabalho no campo da intuição. Aprendi a bioquímica e como alguém reconecta seu padrão de pensamento de eu tenho um problema de saúde atrás do outro para eu realmente sou digno de amor. Por isso tenho um débito permanente com a Louise Hay pelo que ela fez para mim pessoalmente, porque ela me despertou e literalmente o que ela fez como revolucionária, na minha perspectiva, foi mais que Edson. Parece que eu nasci para ser professora. Eu atraio muita gente, tenho feito workshops e dou aulas. E quando lancei o 2º livro, que foi um começo lento, então a crise da AIDS explodiu. E por alguma razão a vida disse: você vai entrar nessa. Eu não sabia nada sobre AIDS, ninguém sabia nada sobre AIDS. Mas eu me lembro que um dia alguém me ligou e disse: Luiz, você poderia iniciar um grupo para pessoas com AIDS? Eu disse: bom, não sei, sabe, eu não sei. Eu disse: tudo bem, vamos nos encontrar. Então saímos juntos. Uma noite havia 6 homens na minha sala. Sentamos-nos e eu disse: eu não sei o que vamos fazer, porque ninguém sabe nada sobre essa doença, mas nós vamos fazer o que eu sempre faço. Vamos trabalhar para dissolver o ressentimento, vamos trabalhar o perdão, vamos trabalhar para nos amarmos. E não vamos fingir que não estamos com medo, não vamos ficar sentados aqui para falar de como isso é assustador. Eu disse: vamos fazer uma aproximação positiva, e se alguém aprender alguma coisa positiva sobre essa doença, vai dividir isso. Se você tiver alguma coisa que dê certo, nós vamos dividir isso. Eu falei sobre as minhas ideias. E então cantamos, eu fiz uma pequena meditação, e no fim do dia eles foram para casa. No dia seguinte um deles me ligou e disse: Luiz, é a primeira vez que dormi em 3 semanas. Na semana seguinte, tínhamos 25 pessoas. E aquilo começou a crescer, a crescer e a crescer. E como era um porto seguro para as pessoas que estavam sendo atormentadas pelas mentes delas, elas vinham para escutar que não eram mal. Para escutar que não tinha nada de errado com elas, vinham para uma aproximação positiva. Em 6 meses, havia mais de 90 pessoas na minha sala, paradas na porta e janelas porque não tinham para onde ir. E fomos para um ginásio em West Hollywood. E na semana seguinte havia 150 pessoas. Então, logo em seguida, nós lotamos o ginásio. E a prefeitura de Hollywood nos deu um local para nos encontrarmos. Já tínhamos 850 pessoas todas as semanas. As pessoas ligavam umas para as outras. Vão todos a Hayride hoje? Assim, ficamos conhecidos como Hayride. Eu queria colocar isso, o Hayride, em uma fita, ou fazer um filme ou um vídeo. Assim poderia ser mostrado a outros grupos, e os outros grupos poderiam ver o que estávamos fazendo. Eu gostaria que continuassem de mãos dadas. Para os que são novos e não conhecem a nossa canção, irão aprender da próxima vez. Então eu descobri que custaria uns $40 mil para fazer um vídeo naquela época. Eu disse: meu Deus, não temos nem 2. Mas eu continuei sabendo que íamos fazer o vídeo e seria um vídeo bom que seria lançado. E iria para os grupos todas as afirmações que ficávamos fazendo.
Então, uma pessoa veio falar comigo, era um diretor e queria dirigir aquilo. Eu disse que era maravilhoso e o resultado disso foi que ele disse, tudo bem, eu vou dirigir, me dá o número da fundação. E então eu disse, mas eu não tenho uma fundação. Ele disse, vou pedir para o meu contador abrir uma para você. E daquilo eu ganhei uma fundação que tenho até hoje. E é isso que eu chamo de dinheiro doado. Qualquer dinheiro que entre naquela fundação é dado. Mas mesmo assim, fizemos esse vídeo maravilhoso chamado de Doors Opening sobre o grupo que tínhamos naquela época. É a primeira vez que eu vim para o seu grupo. Tudo bem, bem-vindo. 6 semanas atrás, eu descobri que eu tenho um tumor maligno no sistema linfático. E há 4 semanas eu descobri que ele se espalhou substancialmente. E há 2 dias descobri que eu tenho AIDS. Eu preciso ouvir muito o que vocês estão falando. E há muitas pessoas aqui que são minhas amigas. Ótimo. Eu estava muito aterrorizado de mostrar isso e falar a respeito. Eu tenho sintomas reais, eu tenho médicos e os painéis de T-cell para comprovar a cada biópsia da medula, para provar e tudo mais. Eu estou tentando descobrir do que é que eu estou morrendo. Mas hoje eu quero descobrir do que é que eu estou vivendo e não do que eu estou morrendo. Quando você fala, Tom, você fala por muitas pessoas. Você não é o único. E sabe de uma coisa? Se estiver procurando por um salvador, e sei que muitos aqui estão procurando por um salvador, o lugar que tem que procurar é bem aqui, no espelho. Bem aqui, querido. Esse é o salvador que está procurando. Eu sei. O que você quer dizer para ele? Sabe, uma das coisas que eu gostaria de fazer nesse mundo, se eu pudesse, era ver todo mundo alimentado, vestido, com um teto e com muito amor. E que todos tivessem muito trabalho e muita criatividade. Acho que seria maravilhoso, mas não é fácil de se fazer no mundo inteiro. No entanto, se eu puder fazer em um indivíduo de cada vez... Quando você faz suas mudanças, automaticamente você mudará as pessoas à sua volta pela pessoa que você é. Você as ensinará por exemplos. Eu não curo ninguém. Não é isso que eu faço. Eu só forneço o local onde podemos descobrir como somos absolutamente maravilhosos. E muitas pessoas descobrem que são capazes de se curarem. E isso é muito agradável para todos nós. Eu fui aos programas do Phil Donahue e também da Oprah. E os dois passaram na mesma semana. E aquela semana foi realmente uma loucura. Os telefones tocavam muito e eu vendi o meu livro Você Pode Curar a Sua Vida, que ficou na lista de best-sellers por 13 semanas. E nunca mais foi a mesma coisa. A vida fez isso explodir. E o resto é história. Louise é a pioneira. Ela é uma líder, ela é a corredora da frente do quê? Do fato de que a consciência cria a realidade. A consciência é real. A consciência não é uma fadinha encantada de mentira. A consciência obedece às leis da física. Ela disse... Abençoe a prosperidade a todos à sua volta. Abençoe a prosperidade é assim mesmo. E isso é tão profundo porque quando você se ama, você ama os outros. E é isso que diz respeito ao fato de que todo o mundo exterior está dentro de nós. E nossas moléculas de emoção não estão só em nós, percorrendo o nosso corpo, não. Mas elas são vibrações que unem a todos nós. Eu quero perdoar. O perdão de mim mesma e dos outros me liberta do meu passado. O perdão é a resposta para quase todos os problemas. Passado.
O perdão é a resposta para quase todos os problemas. O perdão é um dom em mim. Eu perdoo e me liberto. O grande comprometimento da minha vida foi a minha habilidade de perdoar meu próprio pai, que abandonou toda a família quando nós éramos pequenos. Uma mulher com 3 filhos menores de 4 anos. Eu medito frequentemente e rezo por ele. E o agradeço por vir ao mundo e me ensinar a lição mais importante que eu aprendi neste planeta, que é como perdoar. Mark Twain tem uma citação brilhante. Ele disse: o perdão é a fragrância que a violeta derrama sobre o calcanhar que a esmaga. Eu tirei uma lição disso. O que chamo de perdão orgânico é uma coisa útil e muito boa. E acontece quando a pessoa tem uma experiência de perdão organicamente, depois de reivindicar a responsabilidade de todos os seus sentimentos. Então, quando eu finalmente entro em contato com... Não, eu sinto-me machucado, mas é por dentro. Não é como se você fizesse isso comigo. Aquilo cria um perdão orgânico. Quando a pessoa consegue reivindicar pelas coisas de dentro dela, é um sinal que ela entrou em contato com sua natureza vibracional. Entrou em contato com as forças da criação. A melhor coisa para se fazer quando está se sentindo infeliz é olhar para quem quer que seja ou o que quer que seja e pegar um caderno e escrever o nome da pessoa ou a situação e dizer: o que é isso que estou pensando sobre você, que estou usando como uma desculpa para não me permitir a ser quem eu sou? Quando você diz o que você está fazendo que me deixa infeliz, você está dando todo o poder a eles, porque eles têm que fazer alguma coisa diferente para te fazer feliz. Você está vivendo um amor muito condicional, uma felicidade condicional. Assim que identificar isso e pensar como você realmente pensaria. Então a felicidade virá mais fácil e será alinhada facilmente. É só uma questão de cuidar de como está se sentindo e praticar um bom sentimento. Quando você tiver um conflito de qualquer espécie, em um relacionamento, quando tiver um conflito onde a pessoa que está querendo ser do tal, de Deus, da fonte, é a pessoa que deseja praticar o perdão ou ir até a pessoa a quem ele teve o conflito, é ele que trará o amor para dentro. A pessoa que vive segundo uma consciência superior é a pessoa que diz: eu termino todos os conflitos com amor. Eu perdoo e me liberto. 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 Eu perdoo. O tesouro escondido no centro de você. No início, quando eu trabalhava com as pessoas, eu costumava consertar esse problema e consertar aquele problema. E havia essa coisa com a saúde, e eu trabalhava com isso e com aquilo. E um dia eu descobri, para o meu assombro, que se eu ajudasse as pessoas a aprenderem como se amar e a aceitarem mesmo como elas são, não precisaríamos trabalhar sobre nossos problemas. Porque isso era quase como um milagre. Parecia que tudo caía por terra, tudo que estaria no caminho e tudo que não estava funcionando. Eu tinha o livro da Louise e comecei a ler de novo. E a ênfase toda não era tanto como lidar com a doença, mas como lidar com você mesmo. E ligar com como se amar. Então comecei a fazer todos os exercícios que ela tinha dado. Fazia as afirmações diárias e percebi que em 43 anos eu não tinha aprendido como amar a mim mesma. Lembro-me de perguntar às pessoas muitas vezes o que há de errado com você, o que você fez de tão terrível que você não se aceita. E eu nunca, jamais tive uma resposta que fizesse sentido, sabe? Eles falavam que eram gordos. E daí?
Você é assim. Eu era muito autocrítica, sabe? Acho que as mulheres passam por isso. Não importa como os outros falam que você está. O que importa é o que você sente quando se olha no espelho. Eu usei isso para me olhar no espelho. Eu ia ver minhas falhas. Eu ia ver as coisas sobre mim que eu queria mudar. Quando falamos em nos amar, muitas pessoas pensam que é vaidade. Mas não é mesmo, não tem nada a ver com isso. Se você se olhar no espelho, as coisas mais simples, como se olhar no espelho, olhar nos seus olhos e falar, eu te amo mesmo. E se ajudar, use o seu nome. Luiz, eu te amo mesmo. E isso atinge aquela criança pequena que foi rejeitada por tanto tempo. E ela se abre como uma represa ou uma porta, ou como você quiser chamar. E é como um milagre que começa a acontecer. E pequenas coisas boas começam a acontecer. Com todo o trabalho que eu fiz e com o que ela me ensinou, em 3 meses o câncer se foi. Estou curada agora e me sinto fabulosa. Se você pode reconhecer que é um ser que tem alto valor, então você começa a se tratar diferente. E isso eu acho que é muito importante quando você se ama. Quando para de se autodestruir, para de fazer coisas erradas e para de dizer como você é horrível. E começa a se tratar com uma dose certa de respeito. E isso faz uma enorme diferença, porque o que você doar para a vida é aquilo que receberá de volta. A viagem mais rápida para se amar a alguém é olhar para as coisas que se aprecia. E sempre haverá alguma coisa. Porque se encontrar alguma coisa que você aprecia naquela flor, naquele momento você não terá a discórdia vibracional para se amar. Se você apreciar o rosto de uma criança ou a beleza de um amigo, assim como encontra coisas para apreciar, a vibração da apreciação e a vibração do amor são vibrações idênticas. Eu amo e me aceito. Bem no centro do meu ser flui a nascente infinita do amor. O amor preenche todo o meu ser e se irradia de mim em todas as direções, retornando para mim multiplicado. Eu dou e recebo meu amor todos os dias. E o fornecimento é infinito. Eu me amo. Portanto, eu recebo amor para cuidar do meu corpo. Eu me amo. Portanto, eu forneço amor a mim mesma em uma casa confortável. Eu me amo. Portanto, eu trabalho com aquilo que eu gosto muito. Eu me amo. Portanto, eu me comporto e penso de um jeito amável com todo mundo. Eu me amo. Portanto, eu perdoo e me liberto totalmente do meu passado. Eu me amo. Portanto, eu vivo o presente, experimentando cada momento com benefícios e sabendo que meu futuro será brilhante, alegre e seguro. Porque eu sou uma criança amada pelo universo e o amoroso universo toma conta de mim. Agora e para sempre. Eu te amo. Eu te amo mesmo. O caminho da mudança é um processo para a vida toda. Quanto mais longe você vai, o caminho da mudança é um processo para a vida toda. Quanto mais longe você vai, mais começa a ver milagres um atrás do outro. Aprender a ficar aberto e aceitar esses milagres é um dos estágios mais importantes do seu crescimento. Aprendendo a aceitar a gratidão. Nenhum jardineiro entrará em um jardim para dizer: se você me der alguns legumes, eu rego você.
Sabe, não é assim que as manifestações ocorrerão. O que ele faz é ir até lá, dirige-se até os legumes e os rega, e depois é que vem a colheita. Então, se você der um sentimento de eu estou bem, estou muito bem como estou, eu me aceito, amo a minha vida e me amo, você começará a ter gratidão por você e pela vida. Depois, a vida o tratará de forma diferente. Porque você está vibrando de modo diferente, e assim como está doando, você recebe de volta. E é assim que as coisas começam a fluir. O que foi interessante, o desafio para mim foi que eu pensei que havia limites de até onde você poderia ir. E eu tenho que dar crédito a Louise Hay por ser a pessoa que abriu meus olhos de que isso é ilimitado. Ela fez isso sozinha. Uma mulher escritora que mudou milhões de vidas em todo o mundo. Em sua casa, contemplando o oceano, sua horta orgânica, seu lindo lago de carpas, para mim são representações físicas do paraíso na Terra que ela construiu com seus pensamentos. Ninguém inspira o outro pela doença, ou com dívidas, ou sendo pobre. Se você quer ajudar alguém, você tem que brilhar. Você se torna o farol no mar. O universo ama agradecido às pessoas. Quanto mais agradecido você é, mais consegue a gratidão. É muito simples. A vida é mesmo muito simples e nós a complicamos muito. Mas ela não deve ser assim. Todos passamos por um processo evolutivo em nosso crescimento, onde começamos a desejar, esperar e acreditar que o universo é como Papai Noel e tudo o que você tem que fazer é escrever uma cartinha com o que você quer. Mas há um comprometimento consciente e um comprometimento de ação que é necessário para eu ser capaz de manifestar as coisas que afirmo e que pretendo. Quando eu estava indecisa sobre como eu queria um companheiro, obtive resultados indecisos. Eu queria um poeta e esse que tem um bom emprego, então juntei tudo e tive a alma do companheiro. Mas quando fui clara, imediatamente aconteceu. Ninguém na história da minha família, até onde eu sei, teve um relacionamento bem-sucedido. Eu percebi que isso seria um campo novo, que seria quebrado radicalmente se eu criasse um relacionamento que desse certo, que seria uma coisa inimaginável de se fazer. E a melhor coisa a fazer é fazer acontecer. E era completamente inimaginável. Então eu estabeleci o que queria em um relacionamento na minha mente. Honestidade, um relacionamento onde ambos fossem livres para seguir a sua criatividade e nossas ideias criativas, e cada um teria responsabilidade total sobre nossas vidas. Assim, um não poderia culpar o outro. E daquele momento não demorou um mês até Kate aparecer na minha vida. E basicamente ajustou o tom para os nossos 27 anos seguintes juntos. Eu tinha uma intenção que dizia: eu quero encontrar um parceiro que me ame. Eu quero ter um relacionamento significativo para mim. Mas a outra questão que eu me fazia era como eu preciso crescer e desenvolver para me tornar essa parceira. Só assim poderia atrair o parceiro ideal. Todos os meus relacionamentos são harmoniosos. Eu sou completamente preenchida por tudo que faço. Cada experiência é um sucesso. Eu mereço o melhor e aceito isso. Eu ouço com amor as mensagens do meu corpo. Eu sou saudável, íntegra e completa. Eu expresso gratidão por todo o benefício da minha vida. Cada dia me traz maravilhas e novas surpresas. Tudo o que todos querem, seja um objeto material, um estado de espírito, um relacionamento, uma pilha de dinheiro, uma circunstância, um evento, cada coisa, sem exceção, que você já quis ou vai querer, é porque você acha que será mais feliz se tiver isso. Então, se você deixar suas intenções primárias se sentirem bem, você irá trabalhar com todas as suas forças nessa viagem envolvente que está para fazer. É assim que funciona para mim. Todas as vezes que eu visualizo ou afirmo
No meu interior é me dado um mapa em forma de coragem que é repetitivo e me apressa a ter as ações ou visões. Eu fui casada com um homem que decidiu me controlar dizendo como eu era horrível. E eu acreditei nele por muito tempo e minha autoestima simplesmente despencou. Eu não achava que podia fazer nada no mundo além de ser uma mãe maravilhosa para os meus 2 filhos, o que eu pensava que era meu propósito mais importante. Mas havia uma coisa a mais e rezava o tempo todo: diga-me, qual é meu propósito de vida? E tinha essas visões onde eu dava palestras e não sabia como fazer isso porque, como eu, uma pessoa que não tinha autoconfiança e ensinar alguém. Mas o que aprendi depois é que não precisamos nos preocupar como colocar nossas visões ou sonhos na realidade. O que temos que fazer é seguir a orientação que nos é dada um passo de cada vez. É muito comum para nós nos preocupar, nos assustar, só de pensarmos no resultado final. É tão grande. Aqui estou eu querendo escrever um livro. Nossa, como vou escrever um best-seller? Há coisas que temos que aprender entre o início e o fim. E não se pode chegar ao fim sem aprendê-las. Superar as dúvidas, por exemplo, é uma dessas coisas. E é por isso que você tem a etapa B, porque talvez tenha dúvidas para ir até a livraria e comprar um livro sobre como escrever. Não basta só perguntar, não basta só ter pensamentos positivos. Você tem que seguir a orientação para ter resultados positivos. Às vezes as pessoas me dizem que sentem que suas preces são ignoradas porque o universo nos dá passos de bebê, um passo de cada vez. E frequentemente não é reconhecido quando lhe dizem para ir ler um livro, faça aula, ligue para alguém, escreva uma carta. Mas se damos o passo A, então recebemos a próxima instrução para o passo B. E depois recebemos a próxima instrução para o passo C. Isso tudo nos leva passo a passo para onde vamos. Como você deseja, há um movimento e você está se movendo na direção disso. Você sente a facilidade disso. É só quando você se vira em oposição que você sente a resistência disso. Eu comecei literalmente no meu quarto, em Santa Mônica, com minha mãe de 90 anos e quase cega à beira da morte, que morava comigo na época. Ela me ajudaria com as correspondências e os livros e coisas assim. Era uma operação muito pequena e estávamos fazendo o que podíamos. Estamos traduzidos em 35 idiomas, em 30 países. E sabe, é bem interessante para mim que desde que coloquei meu pé no caminho espiritual e embora eu não tivesse nada que fazer com a minha vida, a vida tomou o controle e disse: você vai fazer isso, vai acontecer isso, acontecer isso, acontecer isso. Eu apenas fiz o que estava na minha frente. Desde o início respondemos ao telefone, abrimos o e-mail e fizemos o que estava na nossa frente. E as coisas foram crescendo, crescendo e crescendo. Minha visão era: como posso ajudar as pessoas? Como posso ajudar as pessoas? Essa é a minha vida. Essa é minha vida mesmo. Para mim, a iluminação é deixar ir embora todas as coisas que acreditamos que não sejam benéficas para a nossa vida, ou que são barreiras para a nossa vida, para as coisas boas da vida, e soltá-las uma por uma e pensar: eu não tenho mais que acreditar em ninguém, ou eu não quero mais acreditar em ninguém. E fazer a sua escolha consciente. Parece com um sentimento de entrega, como quando você está... Parece com um sentimento de entrega, como quando você está tão ligado a uma consequência e você finalmente é liberta. E você sente essa sensação de alívio por saber disso. E sabe, pode acontecer o que tiver que acontecer. Eu tenho capacidade de me ligar em qualquer coisa. É como uma admiração a esse conhecimento poderoso de que você não está sozinho. Podemos dar muitos nomes, mas a chave é que somos. E eu acredito muito que fomos levados a acreditar no passado. E acho que a cura começa por aí. Por entendermos e aceitarmos esse poder em nossa vida. Você não consegue falsificar seu ponto de atração. E é isso.
Porque tudo que existe no universo é refletido de volta para você. Eu tenho ótimos dons. Eu tenho uma vida incrível. Mas eu tinha alguns problemas. Tinha um pouco de problemas e dormia profundamente de um jeito estranho, mas me foram dadas oportunidades incríveis. E tudo começou com o livro da Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida. Eu sigo meu sino interior, o que eu chamo de sino interior. Sim. Bom, é um sentimento, é o seu instinto. É uma coisa de instinto, mesmo que pareça certo ou não, eu sigo meu sino interior. Dá licença. Sabe por qual caminho eu chego à praia? Sim, você tem que dar a volta e... É lá? Eu vou descer até lá. Se você quiser, eu posso te mostrar. Obrigado. Eu sou quem sou. E sinto-me como se nunca fosse boa o bastante. Eu quero mudar. O que você pensa e o que você acredita é o que será verdade para você. Seus pensamentos criam a sua vida. É simples assim. E quando você entender isso, você fará mudanças incríveis.